Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo aí nós teremos 5 reacts que eu vou reagir aí para vocês com todo carinho, né? E com os meus comentários que são precisos aqui exclusivamente para vocês no nosso canal Mauro Rodrigo TV e o Sapiens, feito com todo o carinho do mundo para você. Assiste aí. Vamos às nossas reações de hoje, pessoal. Segredos sombrios que as mulheres não querem que você saiba. Primeiro segredo, as mulheres não conseguem guardar segredo. Ela sempre vai contar para alguma amiga. Segundo, as mulheres não conseguem amar 2 homens ao mesmo tempo. Ela sempre vai escolher um. Terceiro segredo, a maioria dos homens nunca vai entender a natureza feminina. E elas usam isso a favor delas, contra você. Quarto segredo, ser tímida e chorar não é um bom indicativo de que ela é uma mulher boa e confiável. Quinto segredo, uma mulher é capaz de abandonar um homem que ela ama, mas ela nunca vai abandonar um homem que ela admira e respeita. Sexto segredo, quando você trai ela pode estar até te odiando, mas ela vai odiar muito mais a mulher com que você usou para trair. Sétimo segredo, isso elas usam muito, fingir de sonsa, fingir que é bobinha. Usa muito isso contra você. Oitavo segredo, algumas mulheres têm o desejo sexual muito maior do que o seu. Faltou algum segredo? Comenta e compartilha. E já me segue que eu posso não aparecer mais para você. Bom, esse vídeo aí, Segredos Sombrios das Mulheres, eu acho que é verdade o que ele falou. É bem comum porque você vê que o pessoal associa fofoca geralmente às mulheres, não é? Mas isso não significa que não tenha homens que são assim também. Eu já ouvi muitas conversas fiadas também de homens falando da intimidade do casal, por exemplo. Isso acontece muito com as mulheres. Já ouvi histórias de mulheres falando da intimidade com amigas, com conhecidos, com amigos, com filhos, com pessoas próximas. Então tem isso mesmo, de não conseguir segurar a língua. E tudo isso que ele falou, eu concordo. É um homem sábio e sabe o que está falando, não é? Não é à toa que é um cara aí que tem muitos inscritos no canal dele. Então isso eu tenho que concordar. Vamos ao próximo vídeo aqui que eu vou reagir para vocês. Mulher comprometida não tem que ficar dando confiança pra homem, não. Dê sua opinião. Fica de risinho, fica de simpatia, fica de papinho. Homem é malandro. Mulher, tu é catireia? Se tu não é catireia, para de ficar de risinho, recebendo elogio de homem na rua, recebendo elogio nas redes sociais, aí fica toda se querendo. Homem só quer uma coisa com mulher comprometida, que você sabe o que que é. Agora, se tu é catireia, aí eu só lamento pela sua vida. Meus pêsames. Nesse caso, eu concordo absolutamente com essa moça. Mas eu tenho que acrescentar algo aqui para vocês. Eu acho que qualquer pessoa comprometida, ela não pode dar confiança para outras pessoas, seja homem ou seja mulher. O marido ou a esposa não pode ficar com a cara aberta, ou dando mole, ou paquerando todo mundo. O casal tem que ser um só, parceiros, confidentes, fiéis, amigos. Estão entendendo? Não deve dar abertura para o mal entrar no relacionamento. É simples. O comportamento correto tem que ser dos dois. Os dois devem lutar pelo relacionamento e não só uma das pessoas. Não só uma pessoa que tem que ser correta. Os dois têm que ser corretos. É isso que eu estou dizendo. Mas concordo com as palavras da moça. Gente, o que aconteceu com os nossos homens com o passar dos anos? O que aconteceu? Eu tava esses dias lá no Instagram, né? Claro. E aí, tem um cara que começou a me seguir aleatoriamente, assim. Ele deve ter visto lá a sugestão de amizade e ele começou a me seguir. E aí, toda foto que eu colocava, ele comentava com emoji. Ele não comentava nada. Ele simplesmente comentava com emoji. Uma carinha, um coração e tal. Sabe quando responde lá? Até que um dia, eu acho que eu acordei da virada. E aí, eu simplesmente fui e mandei uma mensagem pra ele assim. O que significa todos esses emojis? Todos esses stories respondidos com emoji. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Principalmente vocês, homens. Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Claro, tudo com muito respeito. A gente não tá falando aqui de falta de respeito. Não é isso. Mas, meu, a gente que é solteira, eu brinco que a gente tá no mapa da fome. Real, porque assim, se fosse o meu pai na época dele, meu pai era terrível. Esse homem era terrível, gente. Ele é casado com a minha mãe, eu sei do que eu tô falando. A gente conversar. Gente, esse homem, se ele tivesse uma oportunidade com qualquer mulher, ele chamava ela pra sair 25 vezes. Se ele tivesse esse contato direto, igual a gente tem hoje, igual esse cara que ficou lá me mandando, todos os outros que ficam lá respondendo assim, ele já tinha chamado pra sair 25 vezes. Falado, minha gata, deixa eu te falar uma coisa, te achei muito linda. Tá? Amanhã, 8 horas, tô passando aí pra gente comer um negócio. Vou passar daí pra te buscar. E aí, enfim, voltando lá, aí o cara respondeu assim pra mim, ai, é admiração. Aí eu, entendi. E só. Aí depois disso eu postei outras coisas e aí ele comentou, lindinha. Ele conseguiu piorar. O que já tava ruim ficou pior. Então assim, homens, pelo amor de Deus, né? Atitude, sabe? Tem uma atitude legal. Não tô falando pra vocês, de modo algum a gente não tá falando de falta de respeito. Mas hoje parece que a galera não sabe mais conversar. Né, conversar, você bater um papo, oi, tudo bem, cara, que legal isso aqui, nossa, que legal, com o que você trabalha, nossa, que interessante isso daqui, me conta um pouco. Meu, é você, isso eu falo até, é reciprocidade, se a pessoa perguntar isso pra mim, eu também vou perguntar pra ela. Mas assim, o que aconteceu com os homens da gente? Não sei. Esse aqui, na verdade, é uma resposta da minha parte. Ela pergunta o que aconteceu com os homens que não são mais como os antigamente, não é? Aconteceu que a maioria dos homens tem medo de serem presos por importunação ou coisas do tipo. Acusação, não é? De você chegar dando em cima de alguma mulher, pode dar cadeia hoje em dia. É isso que aconteceu, moça. Você não sabe, mas aconteceu isso. Falsas acusações que o cara acaba sendo preso e lá dentro da prisão pode ser, digamos assim, perder a retaguarda, se é que vocês me entendem. Então o cara tem medo. Eu mesmo já tive uma situação onde, por eu ser respeitoso, por eu ter honra de não chegar cantando ninguém, eu sou assim, eu demorei muito para descobrir o nome de uma mulher. Eu já contei aqui essa história. Troca de olhares, parecia que ela estava interessada também em mim e eu nela. Só que eu demorei muito a conseguir saber o nome dela. Por não me aproximar, não querer ir pessoalmente falar com ela, por medo disso aí, de você ser acusado de importunação. Então, acidentalmente, eu, olhando na internet, vi uma foto do casamento da irmã dela. Nesse momento eu descobri o nome dela, estão entendendo? Pelos comentários e etc. Aí quando eu cheguei a ter contato pela internet, ela não respondeu. Porque ela naturalmente deve ter pensado, ele enrolou. Esse pode ser o motivo, não é? Porque ela queria que eu tivesse uma atitude de chegar nela, e eu também não tenho poderes telepáticos de adivinhar nada, não é? E o tempo passou, e demorou muito tempo. Então eu acho que a fila andou, não é? Ela seguiu o caminho dela. É basicamente isso, mas a gente, ultimamente, não chega, além de ser por respeito, também é por medo de ser acusado falsamente de alguma coisa. Estão entendendo, não é? Não é difícil, não. Mas eu entendo o pensamento dela. Existem mulheres que gostam que os homens cantem, que gostam que os homens deem em cima. Várias são assim. Mesmo algumas dizendo que não gostam, mas gostam de serem elogiadas. Entendo. Mas a vida é assim mesmo. Eu acho que relacionamento, qualquer um, tem que ter participação dos dois. Os dois têm que se empenharem. Não é só um que tem que se empenhar. Infelizmente, está bem bagunçado. E a tendência é piorar. Porque, pelo que eu vejo, se elas gostam mais dos caras que dão em cima, que chegam, saibam que esses caras dão em cima de outras também. Se eles não são respeitosos com você, eles também não serão com outras. Então eu vejo que esse tipo de homem predomina, não é? É esse que é o preferido. Aquele que dá em cima mesmo, chama de gostosa, paquera, parte para cima, parte para o ataque. Esse é o que é o mais desejado. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. Eu chamo de burrice, porque você sabe que
que automaticamente ele faz isso com todas. Mas esse problema não é meu. Vamos ao próximo. Todo mundo está comentando sobre este vídeo, preste atenção. 6 anos, o meu marido acordou 15 minutos antes de mim, todo santo dia. Na minha cabeça, eu pensava o quê? Bom, ele deve querer tomar o café da manhã dele em paz, ou adiantar alguma coisa pro trabalho. Mas no fundo, aquilo me incomodava, porque toda manhã eu me sentia sozinha ali na cama, né? Até que ontem eu decidi não fingir que eu tava dormindo, porque toda vez que ele levantava eu acordava, mas eu fingia que não e continuava deitada ali na cama. O despertador dele tocou, 5h45, ele levantou com cuidado pra eu não acordar. Aí eu esperei uns 5 minutos e levantei logo em seguida, né? Levantei descalça pra não fazer barulho, porque se ele tivesse fazendo alguma coisa de errado, eu queria pegar ele no flagra, então eu não queria que ele soubesse que eu tava levantando. Quando eu cheguei no topo da escada e olhei pra baixo, pra sala, eu vi ele sentado no escuro, com um caderno na mão, a luz do abajur bem baixinha, e eu fiquei ali só observando, né? Eu vi que ele tava escrevendo alguma coisa nesse caderninho. Aí ele escrevia, e eu olhava pra uma foto nossa que ele tava segurando e fechava o olho, assim, sabe? E escrevia, fechava o olho, escrevia, e eu fiquei ali só observando, tentando entender, né, o que ele tava fazendo. Aí ele levantou e foi pro banho, foi tomar banho dele e deixou o caderninho lá. Gente, eu fui atrás do caderninho pra ver o que era que ele tava escrevendo. Quando eu abri aquele caderno, gente, eram orações, eu até me emociono de falar. Cada página, ao longo desses 6 anos, ele escreveu, ele fez uma anotação com algo que ele admirou em mim aquele dia e pedia proteção e saúde. E ele escrevia coisas do tipo assim, hoje ela tá um pouco estressada, que eu consiga ser a paz dela. E teve uma vez, quando eu fui promovida no trabalho, ele escreveu assim também, ela conseguiu, ela foi promovida, obrigado, eu agradeço muito por isso, por ter recompensado o esforço dela. Ele usava aqueles 15 minutos da manhã dele pra me amar em silêncio, antes mesmo de eu abrir os olhos. Eu sentei naquele degrau da escada, eu chorei tanto, mas tanto, vocês não têm noção, parecia uma criança. Aí ele saiu do banho e me viu sentada ali na escada chorando e veio e me abraçou. E aí ele não brigou comigo por eu ter mexido nas coisas dele, invadido a privacidade dele. Sabe o que ele olhou e falou? Ele falou assim, eu precisava garantir que seu dia ia ser bom antes mesmo de você acordar. Pois é, gente, foi um tapa na minha cara. Até hoje, eu não consigo me perdoar por ter cogitado, ter pensado que ele podia estar fazendo alguma coisa de errado. Mulher, é complicado, né? Nossa, toda vez que eu lembro disso me dói muito. Ela tem um homem de fé, propósito e valores. E qual a sua opinião sobre isso? Nesse vídeo aqui, eu também fui no raciocínio dela. Eu achei que ele estava aprontando alguma coisa. Eu pensei, mente poluída é coisa triste. Mas eu fiquei muito feliz com a atitude dele de orar pela esposa, querer fazer ela feliz, querer ver ela feliz, orando, pedindo a Deus. Gostei também da atitude dela de ficar surpreendida e feliz com o comportamento do marido. O conselho que eu dou é que o casal que ora junto tem 100% de chance de ser feliz. Se você coloca Deus no relacionamento, você tem 100% de chance de ser feliz. Quando você casa, a aliança não é só entre você e o seu parceiro ou sua parceira. Quando você casa, essa aliança é entre o casal e Deus. E se você seguir essa situação, serem amigos, parceiros, confidentes e não contarem as intimidades para outras pessoas, a tendência é que vocês obtenham sucesso, a felicidade. 100% garantido, não dando espaço jamais para o mal entrar. É um conselho básico que eu dou para vocês. Vamos ao próximo. Olhando esse vídeo, você vê claramente o amor gratuito e verdadeiro que os animais sentem pelos seus tutores, pelos seus cuidadores. É um amor puro. Isso emociona. Eu me emociono quando eu vejo vídeo desse tipo, onde os animais, sem palavras, demonstram com gestos, com carinho, devolvendo o amor que recebem de seus tutores. Isso é muito bonito e autêntico, verdadeiro. Que bom seria se as pessoas fossem assim, retribuíssem o amor que recebem, retribuíssem o respeito que recebem, retribuíssem a parceria que recebem. Se fosse assim, seria muito bonito, muito mais bonito. Eu fico muito feliz, gente, quando eu vejo situações e pessoas falando coisas assim na internet, tentando fortalecer relacionamentos, ensinando como você se comportar. Eu fico muito feliz quando eu vejo um casal se valorizando, pessoas se valorizando, pessoas, casais, indo à igreja junto, orar juntos, casais que são assim, ligados não só entre si, mas também ligados a Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo situações assim. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal e até breve, pessoal. E antes que eu me esqueça, eu tenho que pedir desculpas porque eu estou resfriado e a garganta está falhando muito.
Eu espero que vocês entendam. Eu já estou há alguns vídeos com esse probleminha na garganta, mas eu vou me recuperar, se Deus assim permitir, não é? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!